A paz seja com você e sua casa. Aqui Rogério Canova. É um prazer voltar a falar com vocês. Espero que vocês estejam desfrutando de saúde e paz. Eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Um Shabbat Shalom a todos. Gravamos ontem à noite. Não sei o que aconteceu, deu um probleminha. Ficou o vídeo travando. Vamos novamente. Não saia daí, veja esse vídeo. Nós vamos falar sobre caracteres de tradução, para você compreender o quanto ocorreram modificações nos termos utilizados, supostamente porque quem traduziu colocou do seu conhecimento pessoal na tradução e acabou deixando a confusão aí aberta para todo mundo. Quase ninguém observa o tempo do Criador, a maioria das pessoas tentam usar a teologia, e a teologia ela está baseada em traduções tradicionalistas, não hebreias, mas do povo aqui do Oriente, do Ocidente. O pessoal tem uma ideia diferente da ideia hebreia que o Criador apresenta ao povo dele. Nós temos aqui uma diferença dos caracteres. Eu tenho à esquerda aqui do vídeo eu tenho o quadrático assírio, que é a língua que o pessoal apresenta com sinal maçoreta hoje em dia para aprender o hebraico. Então o pessoal usa esses caracteres. Aqui nós temos o Yud, aqui à esquerda, e referente a ele nós temos no paleo-hebraico um outro tipo de caractere no paleo-hebraico. O pessoal que trabalha com arqueologia e história atribuem essa escrita aqui aparentemente para a época de Moisés. E eu tenho o quadrático aqui, o de Qumran aqui mais ao meio, que segundo as testemunhas oculares, eu não vi, eu dependo de outros que viram, as escritas dos pergaminhos, dos fragmentos dos pergaminhos encontrados em Qumran estão usando esses caracteres. Então, quando você entende um pouco, como nós entendemos, somos leigos aqui, estamos estudando ainda, a diferença deles, imagine você pegar para a sua linguagem e tentar traduzir e encontrar uma palavra na sua linguagem. Supostamente, de acordo com o que está dentro da sua mente, você vai tentar colocar a sua compreensão e fazer a sua tradução. A princípio, eu quero fazer uso aqui de uma Bíblia hebraica, né? Nós vamos usar o termo, né? Vamos ver a questão do tempo. Lembrando que o pessoal marcou esses dias o arrebatamento, né, Mariane? Pois E é. não teve o arrebatamento. O pessoal usa as profecias de Fátima, uma série de outras profecias dentro das escrituras, e vai se frustrar, porque marca o ano, outro ano e não vem, marca para tal mês, o E pessoal quer, e quer fazer o paralelo desses acontecimentos com o calendário judeu também. isso, e quer usar a escritura e não vai bater, não vai conseguir, porque uma coisa não acompanha a outra, a luz não se mistura com as trevas. Ah, então só vocês estão certos? Não, não é que só nós estamos certos. É que nós não estamos marcando nada, porque não tem nada para marcar, Tem. porque dentro da escritura não tem nada marcado. Os fatos acontecidos estão, e dentro dos termos da escritura nós encontramos e nós estamos apresentando. Nós não ficamos atrás de pessoas que apresentam supostas situações futuras. Então os termos bíblicos, quando bem observados e bem compreendidos, os tempos bíblicos, não há confusão, Não. tá certo? Não há desespero, não há depressão, porque eles são objetivos. O Criador é o mesmo tempo, tá? Nós não estamos lá na época de Moisés, mas o sol ainda está aí, a lua ainda está aí, as estrelas também. Os marcadores do Criador são os mesmos, ontem, hoje e acredito que durante um bom tempo. Enfim, vamos lá. Separei aqui Gênesis. Eu quero que você observe essa palavrinha aqui. Atrás dela nós temos um verbo,
certo? Um verbo de existência, né? Aqui para trás, dentro do hebraico, essa palavra aqui seria um verbo. E eu tenho essa palavra que está destacada em vermelho, que seria referente a anoitecer, certo? Eu vou mostrar para você. Depois dele nós temos a Septuaginta, que é uma versão grega, né, dos 70. Eu usei uma versão aqui, eu não posso dizer que os gregos, que o 70 traduziu exatamente dessa forma, mas quando eu venho aqui para o verso 5, eu encontro o termo traduzido como noite também, tá certo? Eu encontro o termo traduzido como com a palavra referida noite, né? E tem também manhã aqui para o inglês. Quando eu venho para a Vulgata Latina, eu encontro no capítulo 1, verso 5, eu encontro véspere, certo? Que quando você coloca no Google Tradutor, essa palavra se refere à tarde. Vespertino. Vespertino. Então, imagine só, daqui até na Septuaginta, aparentemente a palavra noite era usada. Quando os europeus, ou melhor, quando os romanos vieram fazer a tradução do termo vulgar, usaram de compreensão deles, já incluíram de compreensão deles no termo da tradução. Ficou completamente vulgar. Depois eu tenho um Antigo Testamento que a gente usa aqui em casa, que é interlinear com o hebraico com sinal maçoreta em cima e a tradução em português, língua portuguesa embaixo. E esse ouve aqui, ele se refere a essa palavra hebraica, tá? É porque o hebraico ele é escrito da direita para a esquerda, mas na tradução, para não ficar ruim de fazer a leitura, né? A gente lê e Normal. ouve entardecer e ouve amanhecer, dia 1. A leitura seria feita assim. Isso. Também é da direita para a esquerda, porém as palavras elas estão organizadas da esquerda para a direita. Isso, exatamente quando nós nos colocamos em direção ao marcador, ao polo magnético da Terra, nós ficamos observando o deslocamento solar e lunar da esquerda, da direita para a esquerda, como é a escrita do Criador, como é a constante do Criador. São detalhes que a teologia não observa, o restante não observa, porque usam outros termos. Então, que fique claro que o termo aqui utilizado, a tradução também não ficou boa. O tradutor colocou e houve entardecer. Como que nós sabemos disso? Quando eu abro, eu fiz um tutorial para vocês, para os amigos, para as pessoas que nos acompanham no canal, no grupo, eu fiz um tutorial mostrando como instalar a Bíblia Ruby. Olha só, quando eu já vou para João Ferreira de Almeida, o João ele não foi muito feliz na tradução. O que nós encontramos aqui nos caracteres? Lê aqui pra gente, Mariane, o capítulo 1, verso 5 de Gênesis. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, quando eu clico aqui no verso strong referente à palavra tarde, lembra que eu falei que havia também lá o verbo junto da palavra? Eu encontro o caractere hebraico, certo? Referente, olha a tradução aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, viu, gente? No canto esquerdo, ó. Tá vendo aqui? É o mesmo, tá? Para não haver dúvida, tá certo? É a mesma palavra. Então eu tenho aqui no canto esquerdo anoitecer, noite, pôr do sol poderia ser tarde, mas não casa bem, porque a palavra é anoitecer. Anoitecer, pôr do sol de novo, noite. Então, a palavra correta para melhorar a compreensão de tempo do Criador aqui é noite. A gente já vem mostrando isso. Eu só estou mostrando agora dessa vez, é um breve bate-papo, para você ver onde começa o erro, já na Vulgata Latina.
Já no termo, né, deixa eu fechar aqui, já no termo vulgar da tradução, ele já começa. Aqui na Septuaginta ainda não havia, Não. mas já na Vulgata Latina eles já cometem o erro da tradução, levando as pessoas à compreensão. Aí as pessoas ficam confusas. Quando que começa o dia? Nós já explicamos isso bem explicado, estamos falando sobre termos de tradução aqui. Então, seguindo adiante, observando todos esses caracteres, agora imagine você que na hora da tradução, o tradutor ele tem que ser imparcial. Ele não pode colocar do conhecimento dele. Ele precisa de pegar palavra a palavra para fazer a tradução. É por isso que é tão difícil chegar a um termo hoje a respeito do nome do Criador. Sim. A respeito da tradução correta do nome do Criador. É por isso que é tão difícil chegar a um termo correto em algumas palavras, em alguns sentidos da Escritura, porque o pessoal vem bagunçando há tempos. E é por isso que é necessário, como a Mariane disse ontem à noite, na expressão dela, nós observarmos os luzeiros. Quando a referência é o luzeiro, é claro, nós estamos falando de tempo aqui. Porque foi isso que o Criador deixou. E isso, ele é, como que eu posso dizer? Ele é antigo e também contemporâneo. É o mesmo luzeiro, que segue o seu trajeto da mesma forma. Então, assim, nós temos condições de marcar tempo, nós temos condições de observar. Porque o pessoal tenta falar sobre profecia de Daniel, quando você ouve um judeu falando, ou um judeu messiânico, falando sobre as profecias bíblicas, ele está se referindo a termos tradicionalistas judaicos. A gente já consegue identificar na fala. Sim. Quando você vê um samaritano, ele vai usar os termos, aqui ó, os caracteres samaritanos. Ele vai usar os termos de acordo com a compreensão tradicionalista do povo dele. E é esse erro que nós não podemos incorrer. Porque quando eu entro nesses termos de tradução, com tradição junto, eu falo abobrinha, marco tempo errado, espero um Messias de forma errada, no tempo errado, e coisas que já aconteceram, eu fico numa expectativa, passo para minha família, passo para minha descendência, para os meus filhos, e eles ficam aguardando, os meus netos também, e corre o risco de alguns ficarem frustrados e abandonar a fé porque a compreensão do tempo, da marcação do tempo está errada. Então, antes de tentar compreender os termos proféticos do Apocalipse, do livro de Revelações e do livro de Daniel, eu preciso de compreender o tempo do Criador claramente, sem sombra de dúvidas, tá certo? Então, voltando aqui, eu quero fazer um paralelo. Esses dias nós estávamos mostrando em um de nossos vídeos a referência aqui aos luzeiros utilizados para a parte clara e para a parte escura. E nós estávamos utilizando e mostrando aqui para os irmãos e para os amigos. Deixa eu usar essa outra versão aqui para facilitar. Eu queria que você se concentrasse nessa palavra, nesse verso aqui, verso 16. Lê para a gente, Mariane. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e também fez as estrelas. A tradução não está boa, tá? Nós já mostramos num outro vídeo. Se eu for pegar aqui a Septuaginta, eu também vou encontrar uma dificuldade na tradução, tá certo? Se eu for aqui no verso 16, eu vou encontrar uma dificuldade na tradução. Por quê? Porque já naquela época o pessoal já tinha uma referência lunar fortíssima. Na época dos 70 já havia uma referência lunar fortíssima. Tanto é que eu quero que você compreenda que o que está em colchetes aqui, por exemplo, olha, luminares, ele supostamente foi colocado. Sim. Porque no fragmento não tem, tá? Se eu for traduzir o fragmento para você,
se eu for traduzir o fragmento para você, eu pegaria só essas palavras aqui, ó. O que está em colchete fora colocado para melhorar a compreensão. Então, quando eu entro lá já no termo vulgar do assunto, ele já está tendencioso também, mostrando a lua como um marcador para a noite e o sol para marcar o dia. Mas daí eu venho dentro de um livro, por exemplo, encontrado dentro das cavernas de Qumran, e o Enoque, capítulo 72, verso 57. Lê pra gente, Mariana, o verso todo, por favor. O sol brilha como a 7ª porção da luz da lua. Que esse capítulo é referente ao sol, tá, gente? Então, finalzinho do capítulo. Mas as dimensões de ambos são iguais. Então, o tradutor, se ele foi fiel ou não, mas nós temos esse termo utilizado, certo? Ele diz que a dimensão dos dois são iguais. Agora eu quero finalizar o assunto, né, o estudo, com uma compreensão clara aqui. Quando eu pego a Septuaginta e eu observo a tradução feita, eu vou encontrar algumas referências que foram acrescentadas para melhorar a compreensão dos fragmentos que existem desse livro, Bereshit, Gênesis. Então, quando eu suprimo, quando eu vou fazer uma tradução retirando o que está em colchetes, eu jogo para o Google Tradutor, só para a gente ter uma base, tá, pessoal? Algumas pessoas provavelmente têm condições de fazer melhor do que eu, só não sei porque que não fazem, né? Mas o que eu pude fazer até então, nesse termo aqui, retirei as palavras que estavam em colchetes, joguei aqui dentro do Google Tradutor, né, tá? Do inglês para o português, certo? E olha como que fica a frase. Lê pra gente, Mariane. E Deus fez os dois para os primórdios do dia e para os primórdios da noite e as estrelas. Então, eu tenho 2 luzeiros para os primórdios do dia e eu tenho para os primórdios da noite, as estrelas. Tudo bem que tem esse E aqui, né? Uhum. E as estrelas, mas as estrelas foram feitas para onde aqui? Fica sem sentido. Uhum. Então, obviamente, nós estamos inclusive organizando esses aspectos aqui, e o que eu posso adiantar por enquanto para vocês é isso, que realmente os 2 luzeiros maiores, ou melhor, que possuem o mesmo tamanho, segundo o que está descrito no livro de Enoque, é o que a gente vê também, né, os 2 no mesmo tamanho, para os primórdios diários do dia. Sim. Certo? E para a noite, as estrelas. E é exatamente o que aparece. Toda noite aparecem as estrelas. A única fase lunar que a gente aponta ou que a gente observa que governa a noite toda é a fase da lua cheia. É a única fase lunar, porque quando ela está fora dessa fase, seja na fase crescente ou decrescente, ela aparece também de dia. O horário não cabe. Ela aparece parte de dia e parte de noite. Somente quando ela está cheia é que ela governa a noite toda. E existe um detalhe também aí, né? Se a gente for fazer uma análise mais profunda em relação quando que começa o horário do ciclo dia, né? A gente percebe que quando a lua ela é indicada pelo Criador para marcar ou para sinalizar, para ser testemunha de que vai começar uma estação, de preferência o início do ano, em alguns períodos ela aparece cheia no início da estação também. Ela também tem esse papel. Então, marcando ali o governo noturno como o princípio de uma contagem, né? Então, tem esse detalhe também, que nós também já comentamos em outros estudos,
Mas o restante das suas fases, né, a gente percebe que ela passa uma boa parte também nos primórdios diurnos. Então eu quero que fique claro que o tempo do Criador utilizado para juízo dele são os luzeiros. Não tem como nós estarmos em horários diferentes de outros lugares e em outro tempo, sendo que o dia previsto para o julgamento será o mesmo. E o Criador se baseia nos luzeiros dele. Dado a ordem, quando você encontra lá no livro de Daniel, né? E dado a ordem no tempo do Criador, quando você encontra, e serão 70 semanas estão determinadas 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O Criador está se referindo sobre as semanas ciclos dele. Uhum. Não há o tempo, não é referindo-se ao relógio lá do rei, esqueci o nome do camarada lá, não está se referindo ao relógio de ninguém, está se referindo ao tempo do Criador, certo? O Criador se refere ao tempo dele. Eu espero que você tenha compreendido a diferença. Mariane quer fazer um comentário? Quando a gente lê ali o livro de Josué, no contexto ali da batalha, a gente vê que foi dada a ordem para que tanto o sol quanto a lua parassem, para que eles pudessem prosseguir ali. E a gente percebe no texto que era a parte clara, diurna. E menciona o quê? 2 luzeiros. Menciona sol e lua, não menciona estrela ali. Então a estrela ela foi feita realmente para o governo noturno. Há presença da lua em alguns períodos, mas ela também está presente na parte clara do dia, juntamente com o sol, que é o governante principal desse período de tempo. Então, falando do rei Ezequias, né? O relógio que ele usava como marcação. A referência do Criador é outra. A referência do Criador são os luzeiros dele. O Criador abençoe você e sua casa, abençoe sua família, seu lar. Que se você gostou do vídeo, compartilhe. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a você e sua casa. Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Até mais.